Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com uma reportagem exclusiva. 9 pessoas foram presas na região metropolitana de São Paulo, suspeitas de integrarem uma quadrilha que comercializava pela internet carros roubados, e ainda tem mais gente sendo investigada. Segundo a polícia, a organização criminosa falsificava documentos para enganar as vítimas. 12 pessoas tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça. 9 foram detidas em casa. Os policiais também estiveram em 18 endereços ligados à organização criminosa na região metropolitana de São Paulo. Computadores, celulares, máquinas de cartão, documentos e cerca de R$15 mil em dinheiro foram apreendidos. De acordo com a polícia, a quadrilha vendia carros roubados em aplicativos e sites na internet. A investigação começou em dezembro do ano passado, depois da denúncia de uma das vítimas. Em 4 meses, os policiais identificaram os suspeitos e a forma como a quadrilha agia. A polícia também conseguiu rastrear as contas usadas pela organização criminosa para lavar o dinheiro. Todas foram bloqueadas pela Justiça. Nessas imagens, um dos criminosos é flagrado em ação no estacionamento de um shopping na zona leste de São Paulo. 2 homens analisam o carro. A vítima chegou a comprar o veículo e só depois de pagar descobriu que era roubado. Só descobria quando foi fazer o laudo de vistoria para transferência no Detran. Porque a quadrilha, eles apresentam inclusive o laudo de vistoria, só que falsificado. Segundo as investigações, os suspeitos agiam em pelo menos 4 núcleos. O mais violento praticava os furtos e roubos. O segundo núcleo era responsável por falsificar a placa, os documentos do carro e a vistoria. A negociação e a venda eram feitas por outros integrantes da quadrilha. Por fim, entravam os criminosos responsáveis por receber e transferir o dinheiro para várias contas bancárias, para dificultar o rastreamento. Para que a pessoa não se torne vítima desse tipo de golpe, é sempre fazer o laudo de vistoria cautelar a própria vítima. Ele não aceitar um laudo já pronto pelo vendedor. Operação da Polícia Federal contra esquema de descontos ilegais em benefícios de aposentados derruba presidente do INSS. Jair Bolsonaro é intimado dentro de hospital sobre ação no Supremo. No Vaticano começa velório público do Papa Francisco. Governo lança exame anual para avaliar cursos de medicina e selecionar alunos pelo país. E tem o futebol. Corinthians está perto de anunciar um novo técnico e Dorival Júnior é o favorito. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Criminosos já têm um novo alvo no comércio: as farmácias. Nos 2 primeiros meses do ano, em média, foram 5 roubos por dia, só no estado de São Paulo. As quadrilhas levam medicamentos de alto custo, como canetas emagrecedoras, que custam aí R$1.000, e depois revendem no mercado paralelo. As imagens das câmeras de segurança de uma farmácia na zona sul de São Paulo mostram 2 assaltantes, um de boné preto e o outro de boné branco. Eles fingem ser clientes, mas depois anunciam o assalto. Ordenaram pegar o dinheiro do caixa, entregar para eles e os medicamentos mais caros que estão em alta aí no mercado. Os assaltantes pegaram várias caixas de canetas emagrecedoras, colocaram numa sacola e fugiram. Um prejuízo de R$50 mil. Um dos criminosos foi preso logo após o roubo. Com ele, a polícia encontrou uma arma, munição, dinheiro e medicamentos. O outro suspeito ainda não foi encontrado. Remédios controlados e de alto valor têm sido alvo dos assaltantes, principalmente os que são usados no tratamento de obesidade. As canetas emagrecedoras podem custar mais de R$1.000 a unidade. Depois de roubadas, geralmente são vendidas no mercado paralelo. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo mostram que entre janeiro e fevereiro deste ano, 309 farmácias foram furtadas ou roubadas no estado.
média de 5 ocorrências por dia, um crescimento de quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Também nesta semana, uma outra farmácia foi roubada na zona sul da capital paulista. Um casal rendeu os funcionários, mas os policiais perceberam uma movimentação estranha no estabelecimento e prenderam a dupla. A polícia investiga se os suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada em roubos de farmácias e de medicamentos de alto valor. Ainda sobre as canetas emagrecedoras, veja só essa. Em Goiás, um homem foi preso por se passar por médico e oferecer o medicamento pela internet. Depois que os clientes pagavam, ele sumia. Canetas emagrecedoras por um preço atrativo. Tá vendo aqui? Eu tenho 31 aqui, ó. Fora essas aqui eu tenho mais um monte. Foi essa a oferta que o gerente de uma clínica de estética em Goiânia recebeu pela rede social. Ele prefere não se identificar. Primeiramente ele falou que era médico e por ele ser médico ele tinha acesso a essas medicações, que ele tinha um estoque na casa dele, era um estoque milionário. O homem apresentava um diploma de medicina falso e oferecia cada caneta emagrecedora por R$ 2.500. É metade do preço cobrado no mercado. O que os clientes não sabiam é que ele não era médico e que não havia medicamento algum. A clínica teve um prejuízo de R$ 5.000. Ele falou que o motoqueiro estava vindo e passou 10, passou 15, passou 30 minutos e ele só enrolando a gente. Acabou que a gente ficou esperando e não chegou. Depois de denúncias, Matheus Moura dos Santos foi preso pela polícia em um hotel de Goiânia. Só uma mulher fez uma transferência de R$ 22.000 para a conta dele. Típico de todo estelionatário, se passava por uma coisa que não é, para poder fomentar na vítima a confiança de que poderia adquirir o medicamento. Matheus teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. A defesa dele nega as acusações. A gente vai estar impetrando um habeas corpus para poder estar recorrendo, porque a prisão foi feita de forma ilegal. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União fizeram hoje uma operação para combater fraudes de mais de 6 bilhões de reais. Veja bem, 6 bilhões de reais em descontos ilegais de benefícios de segurados do INSS. Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União participaram da operação. Ao todo, a Justiça autorizou o cumprimento de 211 mandados de busca e apreensão em 13 estados e no Distrito Federal. Também foi autorizado o sequestro de bens avaliados em mais de R$ 1 bilhão, incluindo carros de luxo, dinheiro, joias e quadros. 6 servidores do INSS em Sergipe foram alvos de mandados de prisão temporária. Um deles está foragido. A Justiça também afastou 6 agentes públicos: o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente, Giovanni Batista Spicker, o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, Vanderlei Barbosa dos Santos, o coordenador-geral de pagamentos e benefícios, Jucimar Fonseca da Silva, o chefe da Procuradoria-Geral do INSS, Virgílio de Oliveira Filho, e um agente da Polícia Federal que não teve o nome divulgado. As investigações apontaram uma fraude realizada por associações e sindicatos que representam aposentados e pensionistas do INSS. Eles cobravam uma mensalidade diretamente na folha de pagamento dos beneficiários, graças a um convênio com o Instituto. Mas, na maioria dos casos, as vítimas não tinham autorizado nenhum desconto, nem se filiado a alguma associação ou sindicato. Somente entre 2019 e 2024, o prejuízo dos beneficiários ultrapassa os 6 bilhões de reais. Muitas dessas entidades têm patrimônio. Tudo isto será, num primeiro momento, utilizado para fazer face a essas reivindicações que certamente virão. Um único alvo, que foram apreendidos vários carros avaliados em mais de 15 milhões de reais. Isso, por si só, aponta a gravidade daquilo que estamos falando e o tiro certo que demos nessa investigação. Entre as 11 instituições investigadas está o Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados. O vice-presidente é José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Frei Chico não foi alvo da operação. Em nota, o Sindinap declarou que faz parte do DNA do sindicato a defesa dos beneficiários do INSS e a luta contra golpes que afetam os ganhos dessa população.
O presidente do INSS foi demitido depois da operação que apontou fraude contra os aposentados. Alessandro Stefanuto já tinha sido afastado do cargo hoje de manhã. A demissão veio depois do presidente Lula exigir a saída dele. Fontes ligadas ao presidente Lula afirmam que o rombo de mais de 6 bilhões de reais e a dimensão do escândalo tornaram insustentável a permanência de Alessandro Stefanuto à frente do INSS. Com a saída dele, o Planalto espera acalmar os ânimos diante do tamanho da operação e da gravidade das denúncias. Antes da demissão, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, confirmou ter indicado Stefanuto ao cargo. A indicação do doutor Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. O doutor Stefanuto é procurador da República, um servidor que, até o presente momento, me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fez parte do grupo de transição do governo anterior para esse. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso. Nós queremos punir exemplarmente qualquer cidadão e cidadã que tenha cometido erros, malfeitos, crimes e, repito, nosso papel, a orientação do presidente Lula, diretamente dada a mim, é defender os nossos aposentados e pensionistas e por isso nós estamos agindo. Servidor de carreira, formado em Direito e com mestrado em Gestão e Sistemas de Seguridade Social, Stefanuto ocupava a presidência do Instituto desde janeiro de 2023. Ele já havia trabalhado no Tribunal de Justiça de São Paulo, na Receita Federal e atuou na consultoria jurídica do Ministério da Ciência e Tecnologia. De janeiro de 2011 a julho de 2017, foi procurador-geral do INSS. Nós tentamos contato com a assessoria e com a defesa de Alessandro Stefanuto, mas não tivemos retorno. Mais de um terço das cidades brasileiras, pouco mais de 32%, não tem nenhum tipo de drenagem das águas das chuvas. E o que acontece, Sérgio? Problema esse pode provocar inundações e deslizamentos, como a gente vê toda hora, com graves consequências e vítimas fatais. A conclusão é de um estudo feito com base em dados do Ministério das Cidades. O reservatório tem o tamanho equivalente a 10 piscinas olímpicas e recebe a água da chuva, que é bombeada para o rio Tietê. O local tem diques na margem que impedem o transbordamento. É uma área muito sensível, qualquer elevação mínima do rio Tietê, essa água está propícia a inundações e alagamentos, né? A obra mudou a vida dos moradores do bairro na zona leste de São Paulo. Chega com água por aqui, ó. Agora hoje em dia todo mundo está no sossego aqui. É uma tranquilidade que muitos brasileiros não têm. Um estudo feito com dados do Ministério das Cidades mostra que 32% dos municípios não tem qualquer sistema de drenagem das vias públicas. Quando existe uma chuva intensa, não tem nenhum dispositivo que faça o transporte dessa água e que dê o destino correto para essa água. E aí que a gente acaba vendo inundação. De 1991 a 2023, houve 26 mil desastres provocados por chuvas e inundações. Quase 3.500 pessoas morreram e os prejuízos passaram de 151 bilhões de reais. O Marco Legal do Saneamento foi aprovado em 2020, um conjunto de leis para tornar acessível a oferta de água potável e a coleta e tratamento de esgoto. No Marco do Saneamento, o país tem a meta de universalizar sistemas de drenagem até 2033. É um desafio se os avanços continuarem no ritmo atual. Segundo o estudo, entre 2017 e 2023, os investimentos na área foram de 10 bilhões de reais em média ao ano, menos da metade do valor necessário estimado para a meta ser cumprida. E precisamos, então, priorizar esse tema, ter esse tema na agenda pública, planejar de uma maneira consistente para que a população não sinta esse impacto quando a gente tem as chuvas intensas. Tem mudança no tempo, nós vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber como é que vai ser a nossa quinta-feira. Oi, Lid, boa noite, conta tudo pra gente. Olha só, Cris, a previsão é de tempo mais instável e com chuva forte em vários estados. Boa noite para você, Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de temporais para mais de 5 mil municípios pelo Brasil.
As capitais Curitiba, São Paulo e Campo Grande devem registrar os maiores volumes. A chuva pode começar pela manhã e se estender até a noite. À tarde, aumenta a chance de temporais com ventanias. É alto o risco de alagamentos. Hoje a chuva caiu pesada sobre o Maranhão e a Bahia. Neste momento, as nuvens carregadas estão concentradas sobre a região nordeste do país. Amanhã, grandes áreas de instabilidades avançam pelo interior do continente, em direção às regiões sul e sudeste, e formam temporais com ventanias e queda de granizo entre o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Há condições para a formação de alagamentos e enchentes. Nas regiões norte e nordeste, o tempo segue abafado, com chance de pancadas de chuva com raios. Quinta tarde, com 24 graus em Porto Alegre, faz 31 no Rio de Janeiro e em Cuiabá, 32 em Teresina e até 30 em Belém. Tempo delivery. A Marlene é de Vitória, no Espírito Santo. Bem-vinda, Marlene. A semana termina com sol e chuva passageira por aí. Esquenta até os 33 graus. No sábado, a previsão é de pancadas com raios à tarde e máxima de até 29 graus. O José é de Palmas, Tocantins. Boa noite, José. Amanhã, sensação de tempo abafado com pancadas de chuva à tarde. Faz 28 graus. Na sexta, tempo firme com 31. No sábado, chove rápido, com máxima de 30. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy. Veja a seguir. Governo lança exame para avaliar qualidade dos cursos que formam médicos no país. E ainda, bolsas sobem pelo mundo depois de aceno de Trump em negociar com a China. A União Europeia multou hoje duas gigantes da tecnologia. A Apple e a Meta, dona do Instagram e do Facebook, foram condenadas por práticas que prejudicam o consumidor. Isso depois de mais de um ano, Sérgio, é uma decisão que é uma verdadeira quebra de paradigmas em favor da livre concorrência, com um impacto bilionário sobre as Big Techs. Foram as primeiras multas aplicadas de acordo com a nova legislação do bloco, que tem como objetivo garantir a concorrência livre e justa entre as empresas. As punições aplicadas equivalem a mais de 4,5 bilhões de reais, segundo a cotação de hoje. A Apple terá que pagar cerca de 3 bilhões e 240 milhões por não permitir que os usuários baixem aplicativos mais baratos ou de graça fora da loja oficial da fabricante americana. Já a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, foi multada em quase 1 bilhão e 300 milhões de reais por violar o direito do consumidor em relação à privacidade. De acordo com a decisão, a plataforma dá apenas duas opções: consentir em compartilhar os dados pessoais ou pagar uma tarifa. As duas empresas têm até 2 meses para regularizar a situação. As decisões contra as duas empresas americanas são resultado de uma investigação que durou 1 ano. A União Europeia justifica que o objetivo dessas punições é garantir que as empresas menores possam concorrer com as gigantes da tecnologia. Em nota, a Meta criticou a medida e disse que o bloco europeu tenta prejudicar empresas americanas. Já a Apple garantiu que vai contestar a decisão que considerou injusta. O velório público do Papa Francisco começou hoje no Vaticano. O corpo vai ficar exposto até sexta-feira. O caixão do Papa Francisco saiu da capela onde estava rumo ao local do velório aberto ao público, ainda dentro dos muros do Vaticano. Logo que chegou, houve uma cerimônia que reuniu religiosos. Depois, as portas foram abertas ao público. Mais tarde, a premier da Itália, Giorgia Meloni, e o ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, também compareceram ao velório. O corpo do Papa ficará exposto até sexta-feira. No dia seguinte, o caixão será transportado para o centro de Roma, onde haverá o sepultamento. A segurança foi reforçada nas ruas do Vaticano e arredores. Segundo a Defesa Civil da Itália,
200 mil pessoas devem comparecer ao funeral do Papa Francisco no próximo sábado, além de cerca de 200 chefes de Estado. A polícia usa drones e câmeras de segurança para acompanhar a movimentação nas ruas e também realiza operações de monitoramento no Rio Tibre. Enquanto isso, os cardeais voltaram a se reunir nesta quarta-feira para definir os próximos passos após a morte do Papa. 133 cardeais vão participar do chamado conclave em maio para escolher o sucessor de Francisco. Em Brasília, o presidente Lula entregou hoje ao Congresso a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. A PEC muda as regras de atuação e propõe unificar as forças de segurança no país. A proposta, que muda as regras para o combate ao crime organizado, chegou após meses de impasse ao Congresso Nacional. Lula fez uma cerimônia no Palácio do Planalto para formalizar a entrega do texto. A PEC altera 5 artigos da Constituição, ampliando os poderes da União na atuação das forças de segurança e aumentando as responsabilidades das polícias federal e rodoviária federal. O Planalto tem pressa na aprovação para imprimir uma marca positiva no combate ao crime, considerado um dos pontos sensíveis do atual governo. Nós queremos criar um SUS da segurança pública, um sistema único de segurança pública que tenha lugar na Constituição, onde todos os membros desta associação federativa conversem entre si para combater a criminalidade e combater, sobretudo, o crime organizado. O que nós vamos fazer é nos colocar à disposição, com inteligência, com dinheiro, com recursos e com a nossa vontade política para ver se a gente consegue amenizar o susto que o povo brasileiro vive cotidianamente, seja por assalto a um aparelho, elétrico dentro de casa, seja pela loucura que é o celular na rua, e nós vamos tentar mostrar que nós vamos penalizar todos aqueles que cometerem qualquer delito que interfira na tranquilidade da sociedade brasileira. A PEC da Segurança Pública será uma das pautas do jantar que Lula tem hoje com os líderes da Câmara na residência oficial do presidente da Casa, Hugo Mota. Também devem ser discutidos outros assuntos de interesse do governo, como o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e o PL da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. A seguir, ex-presidente Jair Bolsonaro recebe intimação dentro de hospital sobre ação no Supremo. E veja também a soma trilionária dos impostos que são cobrados no Brasil. Em 20 anos de funcionamento, o impostômetro registra 40 trilhões de reais em arrecadação de tributos no país. As leis de trânsito e a fiscalização não têm conseguido prevenir os acidentes. Em São Paulo, em apenas 2 meses, mais de 180 pedestres morreram. Isso representa 3 mortes por dia. Não tem como fugir. Antes de tirar a carteira de habilitação, é preciso aprender, em sala de aula, regras básicas de trânsito. O pedestre sempre tem prioridade. Não dirigir embriagado. Respeitar sempre a velocidade das vias. Depois vem a prática, última etapa antes do exame no Detran. Atenção redobrada, né? Dirigir por mim e pelo próximo. Aulas, exames médicos e provas. Nenhum habilitado sai às ruas sem saber o que pode ou não fazer. Mesmo assim, os números mostram que a teoria nem sempre se repete na prática. Só no estado de São Paulo, o número de mortes de pedestres cresceu cerca de 9% nos 2 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Para este engenheiro de trânsito, é preciso endurecer as punições. Eles podem cumprir aí, liberdade provisória, respondem homicídio culposo, né? O dolo eventual que põe a pessoa para responder em liberdade. Isso tudo facilita. Não é uma mera formalidade você pegar uma habilitação, é uma responsabilidade. Neste mês, um caso repercutiu em São Paulo. Com 12 multas por excesso de velocidade, Brendo dos Santos foi preso após atropelar e matar as amigas Isabela e Isabelle há 2 semanas em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Esse ato, ele tirou uma parte de mim, né?
porque levou embora minha companheira de vida, né, minha filha. A defesa do motorista alega que o acidente foi uma fatalidade e entrou com um habeas corpus na justiça. O advogado das famílias das vítimas espera que ele seja levado a júri popular. Duas jovens que tinham uma vida inteira pela frente, sonhos, eram amadas pelas suas famílias e infelizmente perderam a vida por um ato de responsabilidade. E a gente quer que isso sirva de exemplo para outros, que possam olhar e falar assim, olha, realmente tem justiça nesse país. Eu vou pagar o preço e é isso que a gente quer. Agora, imagine este número, 40 trilhões de reais. 1, 2, 3, são 10 zeros, Sérgio. Esse é o valor arrecadado em impostos nos últimos 20 anos, de acordo com o Impostômetro. O sistema, que faz uma contagem dos tributos que são cobrados no Brasil, completou 2 décadas de uma contagem que não tem fim. Nesta rua do centro de São Paulo, os números não param. Isso aí nunca para, só aumenta. É muito dinheiro, né? É bastante. Para mostrar para a gente quanto nosso país está gastando, né? O Impostômetro é um contador dos tributos pagos que faz uma projeção com base em dados oficiais. São 20 anos de uma soma infinita. Aquilo que estiver liberado de informação nós já capturamos, traduzimos para essas categorias que nós temos e disponibilizamos nesse conceito. Um estudo realizado pela Associação Comercial de São Paulo mostra que o Brasil está na posição de número 24 entre os países que mais pagam impostos no mundo. Entre os setores que mais contribuem para a arrecadação de tributos está a indústria, com até 35%. O comércio vem em seguida, com até 30%. Seguido pelo setor de serviços, com 25%, e a produção de energia, com até 15%, numa conta que varia de acordo com cada ano. Nessas 2 décadas, o Impostômetro registrou 40 trilhões de reais em tributos arrecadados. Segundo o levantamento, com todo esse dinheiro, daria para construir mais de 60 mil escolas ou abrir 25 mil leitos hospitalares. Por isso que a grande divulgação disso começa a proporcionar oportunidade, seja nas escolas, seja nos próprios escritórios ou nas rodas de amigos, comece a discutir e analisar isso. Um evento organizado nesta quarta-feira na capital paulista marcou os 20 anos do Impostômetro e ainda lançou um outro sistema, o Gasto Brasil, que vai revelar o tamanho das contas públicas. Se você paga o teu imposto, você tem o direito de cobrar melhores serviços do Estado. Serviço na educação, na saúde, na segurança. O Supremo Tribunal Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro no hospital em que ele está internado em Brasília sobre o início da ação por uma suposta tentativa de golpe de Estado. No último dia 11 de abril, o STF tinha determinado que Bolsonaro e mais 7 pessoas do chamado Núcleo 1 fossem intimados para apresentar defesa e dar prosseguimento no processo. Uma vez que o ex-presidente precisou ser submetido a uma nova cirurgia, a Corte decidiu aguardar uma data adequada para a comunicação formal. No entanto, como Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo pela internet ontem, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que já havia possibilidade de citar e intimar o ex-presidente. No nosso telão agora, os números do mercado financeiro em todo o mundo. Depois de um aceno favorável do presidente Donald Trump às negociações com a China, as bolsas ao redor do mundo fecharam em alta nesta quarta-feira. No Japão, o índice Nikkei subiu 1,89% e o principal índice da Coreia do Sul, 1,57%. Já na zona do euro, o principal índice subiu 2,77%. Nos Estados Unidos não foi diferente. O SP 500 fechou em alta de 1,67%. O Dow Jones subiu 1,07%. E a Bolsa Nasdaq das empresas de tecnologia, 2,50%. O Brasil também acompanhou os mercados internacionais. O Ibovespa subiu 1,53% e o dólar caiu 0,16%, encerrou o dia cotado a R$ 5,71. E a Casa Branca afirmou que não vai aceitar uma redução unilateral de tarifas de importação com a China. O presidente Donald Trump diz buscar um acordo justo com Pequim.
Segundo Trump, o governo americano está negociando acordos comerciais com vários países. Donald Trump disse ainda que a China e a União Europeia estão entre os que mais se beneficiaram das antigas tarifas, mas que isso deve mudar. Faremos um acordo justo com a China, disse. Fair deal with China. Fontes da Casa Branca afirmam que as tarifas contra importados chineses devem cair dos atuais 245% para taxas entre 50% e 65%. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, revelou que não haverá redução unilateral das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos importados da China. Em relação à política interna, Trump assinou ordens executivas para reestruturar o Departamento de Educação do país e disse que há uma possibilidade de que as tarifas automotivas de 25% sobre o Canadá aumentem. Donald Trump reforçou que não tem intenção de demitir o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano. A declaração vem depois de diversas críticas à atuação de Jerome Powell. E agora há pouco, o presidente Donald Trump disse que tem um acordo de paz com a Rússia, mas acusou o presidente da Ucrânia de dificultar as negociações. Donald Trump afirmou que imaginava ser mais fácil negociar com o presidente Volodymyr Zelensky, mas que acredita num acordo entre os dois países. Mais cedo, o presidente americano foi duro com Zelensky. A situação da Ucrânia é crítica. Ele pode optar pela paz ou continuar lutando por mais 3 anos até perder o país inteiro, postou numa rede social. O presidente Volodymyr Zelensky se nega a ceder territórios, até mesmo a Crimeia, que foi tomada pela Rússia em 2014, bem antes do início da guerra. Donald Trump disse que planeja se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, depois da viagem que vai fazer à Arábia Saudita no mês que vem. Antes disso, o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, promete ir a Moscou. Também numa rede social, o presidente da Ucrânia afirmou que as emoções estavam à flor da pele hoje e que cada país tem uma posição. Veja a seguir, grupo terrorista Hamas divulga nova imagem de refém mantido em cativeiro há mais de 1 ano e meio. E no futebol, a expectativa para o anúncio do novo técnico do Corinthians, o nome favorito é o de Dorival Júnior. O Ministério da Educação vai aplicar ainda este ano um exame para milhares de estudantes de medicina. A medida é importante para avaliar a qualidade dos cursos no país. As inscrições para o ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, vão ser abertas em julho e a prova será aplicada em outubro. 42 mil estudantes de medicina de mais de 200 municípios devem fazer o exame. Uma nota baixa não vai impedir o estudante de receber o diploma, mas vai impactar na avaliação do curso e da instituição de ensino. A nova prova será obrigatória para todos os formandos de medicina. Com 100 questões objetivas, o exame vai cobrar conteúdos de todas as áreas do curso. O objetivo é medir o conhecimento e as habilidades dos estudantes adquiridos durante a graduação. A medida faz parte de um esforço do governo federal para melhorar a qualidade da formação médica no país. No último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, apenas 6 cursos de medicina atingiram nota máxima, entre os 309 avaliados. Com essa avaliação, vamos poder avaliar as instituições e até para corrigir os rumos. Avaliar o progresso da formação, primeiro você abre um olhar para aquilo que tem que ser olhado, que é a instituição formadora. E não transformar qualquer problema na formação como ato individual daquele estudante, daquele aluno como responsável. O resultado do exame também poderá ser usado pelo estudante na seleção da residência médica. Para o Conselho Federal de Medicina, a medida é um primeiro passo para se criar um exame que valide o exercício da medicina por profissionais recém-formados. A iniciativa do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde é louvável, mas a gente não abre mão do projeto de lei que está no Senado de avaliar a suficiência do médico que entra no mercado de trabalho, porque é prerrogativa do Conselho Federal de Medicina
emitir o registro do Conselho Regional de Medicina que permite o médico trabalhar. Uma verdadeira joia, a Biblioteca da Faculdade de Direito da USP vai completar amanhã 200 anos de existência. E hoje é o Dia Mundial do Livro também. O acervo dessa biblioteca conta com mais de 500 mil obras, inclusive exemplares raros do século XVI. O prédio original impressiona. É de 1640. Lá dentro, um labirinto cercado de livros raros. E este é o mais antigo, uma edição de 1520 da obra A Divina Comédia, do escritor italiano Dante Alighieri. Outro destaque é a primeira publicação sobre direito do Brasil, escrita em 1829 por Avelar Brotero, que deu aula nestas salas. É um grande desafio, porque estamos no centro de São Paulo, então nós temos aqui essa região bastante poluída, por isso o projeto de restauro da biblioteca, da sala de consulta e do depósito, para que evite a entrada de UV. O espaço, que recebe turistas e pesquisadores do Brasil e do mundo, também guarda publicações sobre botânica, literatura e medicina. É a nossa segunda casa. A gente fica mais tempo na biblioteca do que com a nossa família e com nossos amigos ultimamente. A biblioteca foi fundada em 1825, antes da criação da Faculdade de Direito. No início, funcionava em uma construção de taipa. Mais de 100 anos depois, em 1930, foi transferida para este espaço que na época era apenas um quintal. Ao longo dos anos, o acervo cresceu com doações e se tornou referência de formação acadêmica no Brasil. No século XIX era assim, mas continua assim hoje também, né? Eu acho que é o coração, a alma de uma faculdade, especialmente uma faculdade de Direito, é a sua biblioteca. Só no finalzinho do século XIX é que surgiu uma terceira na Bahia, mas existiam apenas duas, a de Olinda e a de São Paulo. A biblioteca também se modernizou com um acervo digital. E em comemoração ao bicentenário, a construção vai ser restaurada e ganhar um prédio novo. A unidade, de 9 andares, deve ficar pronta em 2027. Quanto mais espaço, vai ser bom para todo mundo, para a faculdade, para a biblioteca, para os alunos, para os professores. E outra boa notícia, a cidade do Rio de Janeiro recebeu da Unesco o título de Capital Mundial do Livro. Esse magnífico título é um reconhecimento às cidades que demonstram excelência em políticas de promoção da leitura. Em qual mundo novo você gostaria de desembarcar? Pode ser um conto fantástico, pode ser uma coisa de outro tempo, de outra sociedade, mas que me prende, que faz com que eu olhe para mim, para o meu tempo também, de um jeito diferente, depois dessa leitura. Eu venho disposta a procurar livros de ficção, assim. Aqui, a viagem é garantida. No Dia Mundial do Livro, esta livraria, na zona sul do Rio, recebeu vários leitores. E não importa a idade. O que você gosta de ler? Aventura. Passando por esses corredores, a gente vê que o hábito da leitura atravessa gerações. E em reconhecimento à crescente procura por boas histórias, o Rio de Janeiro recebeu da Unesco o título de Capital Mundial do Livro. É a primeira cidade de língua portuguesa a alcançar esse posto. A cerimônia reuniu em um teatro personalidades da cultura brasileira. A prefeita de Estrasburgo, na França, última capital mundial do livro, passou o bastão para o prefeito Eduardo Paes. O que a gente tem que ter claro, né, que uma cidade de leitores, onde as pessoas leem mais, onde as pessoas têm o hábito da leitura, é uma cidade mais desenvolvida, com mais conhecimento, com mais respeito ao próximo, tem um valor simbólico imenso a gente ser a capital mundial do livro. Além de ser berço de autores reconhecidos mundialmente, o Rio é sede das principais instituições da literatura do país, como a Academia Brasileira de Letras, a Biblioteca Nacional e o Real Gabinete Português de Leitura. A última Bienal do Livro reuniu por aqui mais de 600 mil visitantes. O título é um reconhecimento à excelência dos programas de promoção da leitura desenvolvidos no município. E um desafio para conquistar novos leitores, como a modernização de bibliotecas públicas e a oferta de livros em estações de ônibus, trens e metrô. Eu acho que nós não podemos só ficar entusiasmados pelo que o título nos confere como cidade,
mas pensar muito o que o título exige em termos de ação concreta. Ótimo recado. Um dos maiores desastres climáticos da história do Brasil completa 1 ano no mês que vem. A chuva de maio de 2024 no Rio Grande do Sul é o tema da nova série documental do Play Plus, que estreia amanhã. Ao longo desse tempo, nossas equipes acompanharam cada etapa da reconstrução do estado, desde a limpeza, as obras, passando por reaberturas e também o recomeço das famílias. Olha aí a chuva, ó. ...183 mortos e mais de 2 milhões de moradores afetados pelos temporais. O barco virou. Foi questão de segundos. Aí foi onde que eu comecei a gritar, são gêmeas, são 2 meninas. A série documental A Reconstrução mostra os impactos da chuva de maio de 2024 e o recomeço ao longo do último ano. Peguei um bote, isso aqui eu não andava naquela época, não dava para andar aqui. Por exemplo, tinha muita placa, essas placas assim você não via, estava embaixo d'água. Os governos federal e estadual investiram quase 90 bilhões de reais na reconstrução. Nossos repórteres registraram cada passo da retomada na saúde, na educação e na economia. Eu ainda não tenho todo o recurso para voltar com tudo que eu tinha antes, né? Um dos maiores desafios no Rio Grande do Sul é a moradia. Mesmo depois das enchentes, muitas pessoas vivem de aluguel em áreas de risco, perto de rios. E até hoje, gaúchos moram em abrigos. Eu tenho saudade das minhas coisinhas, da minha casa. Aqui a gente não vive, aqui a gente vegeta. Em uma entrevista exclusiva, o governador do Rio Grande do Sul fala sobre a previsão de entrega de casas. A maior parte das moradias estarão sendo entregues ao longo desse ano. As moradias estão começando a ser edificadas agora pelo governo do estado. A série também mostra o trabalho de voluntários, como Dunga, campeão do mundo com a seleção brasileira, que constrói casas para a população atingida na enchente. O meu grupo aqui tem empresário, tem pessoal elétrica, hidráulica, da SEASA, fornecedor, supermercado, e a gente foi pegando, né, ouvindo cada um, aqui, onde podia ajudar. A Reconstrução tem 3 episódios e é uma produção original do Play Plus, o streaming da Record. Para assistir a série documental A Reconstrução no streaming da Record, basta acessar playplus.com. Se você ainda não é assinante, cadastre-se. É rápido, fácil e dá para assistir a séries, novelas e documentários quando e onde você quiser. O grupo terrorista Hamas divulgou imagens de um refém israelense sequestrado na faixa de Gaza há mais de 1 ano e meio. Omri Miran, de 48 anos, pede para ser libertado. A família não autorizou a divulgação do vídeo e, em um comunicado, declarou que Omri é forte e vai resistir, mas que todos estão de coração partido. O refém Omri Miran já tinha aparecido em outro vídeo há quase 1 ano. Sem um acordo de cessar-fogo para a guerra que acontece na faixa de Gaza, os terroristas do Hamas intensificaram a divulgação de imagens dos sequestrados que estão presos no território palestino. O governo israelense exige a libertação de todos os 59 reféns e classifica esse tipo de gravação como terrorismo psicológico. O primeiro-ministro discursou hoje no Dia da Memória do Holocausto. Benjamin Netanyahu comparou o Hamas com os nazistas que mataram 6 milhões de judeus. Eles desejaram matar e destruir todos os judeus, mas isso não vai acontecer, afirmou. Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, acusou o Hamas de prolongar a guerra ao não libertar os reféns. Foi projetada hoje no Congresso Nacional a frase Holocausto Nunca Mais. A ação tem o objetivo de lembrar e honrar a memória das vítimas e dos sobreviventes do Holocausto. A frase, na cor roxa, lembra o genocídio de 6 milhões de judeus promovido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
O ato também homenageia o espírito de resistência dos que se rebelaram em cidades europeias ocupadas e em campos de concentração e extermínio. Já se passaram 6 dias e o Corinthians ainda está sem técnico. Hoje a Paloma Totti está aqui com a gente. Boa noite, Paloma. Parece que a espera está bem próxima do fim, é isso mesmo? Tá sim, boa noite para vocês, boa noite para você. Dorival Júnior, ex-técnico da Seleção Brasileira, está muito perto de assinar contrato com o Corinthians. O clube espera anunciar o novo comandante até amanhã. Dorival Júnior tropeçou na Seleção Brasileira, mas segue sendo um técnico requisitado e está cada vez mais perto de ser anunciado pelo Corinthians. Desde ontem, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Timão, tem se reunido com o treinador em Florianópolis. Dorival aceitou a proposta, mas antes de assinar contrato, precisa acertar a rescisão com a CBF. O Corinthians tem pressa e espera que essa pendência seja resolvida até amanhã. A provável chegada de Dorival Júnior é a confirmação de que o clube encontrou o que procurava, um técnico experiente. O ex-treinador da Seleção Brasileira vai fazer 63 anos na sexta-feira. Alguém que administre muito bem os vestiários. Dorival foi técnico do Santos de Neymar em 2011 e do Flamengo, cheio de estrelas, em 2022. E o principal, um profissional que fosse vencedor. Com o rubro-negro carioca, Dorival ganhou a Copa do Brasil contra o Corinthians e a Libertadores. No ano seguinte, acertou com o São Paulo e venceu a Copa do Brasil, de novo. Não há dúvida de que ele é um grande treinador de clubes. Ele é um cara de conversa e um cara que gosta de fazer o time funcionar de uma maneira simples, mas simples e eficiente. O Corinthians entra em campo amanhã contra o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana, sem Dorival Júnior. Mas no domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão, quem sabe? Em apenas 5 rodadas, 4 dos 20 clubes da Série A já demitiram os treinadores. Isso representa 20%, faltando 33 rodadas. Não é pouca coisa, Paloma. Verdade, Sérgio. E só 4 técnicos do Brasileirão estão há mais de um ano no cargo. Na dependência de resultados positivos, a vida de treinador não é fácil. Técnico de futebol no Brasil. Se você procura estabilidade, saiba que essa não é uma boa opção. Em menos de um mês de Brasileirão, 20% dos técnicos já foram demitidos. Nessa dança das cadeiras dos bancos de reserva, a cada jogo tem treinador que não sabe se o assento dele estará disponível no final da rodada. Na lista de pressionados ou ameaçados, 2 técnicos vão se enfrentar domingo na tela da Record. Com um time recheado de estrelas, Leonardo Jardim, do Cruzeiro, ainda não fez a equipe brilhar. E Fábio Carille, do Vasco, foi vaiado ao sair de campo ontem, depois do empate em casa em 0-0 contra o Lanús, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. Se com vitórias aconteceu isso, imagina você não ganhando dentro de casa. É repetição de trabalho. Não adianta a gente falar do calendário, reclamar, porque é isso que nós temos. O Vasco é o 8º colocado no Brasileirão, o Cruzeiro é o 7º. A Record, o R7 e o Play Plus transmitem Cruzeiro e Vasco a partir das 6 da tarde no domingo. É uma oportunidade para mostrarem que realmente têm lugar neste elenco do Cruzeiro e têm capacidades para desenvolver o trabalho que todos nós queremos, quer a direção, quer o treinador, quer os próprios adeptos. Para se ter uma ideia de como a vida de treinador é uma loucura, apenas 4 da Série A estão há mais de um ano no mesmo time. Abel Ferreira no Palmeiras, Rogério Ceni no Bahia e os também pressionados Vojvoda no Fortaleza e Zubeldia no São Paulo. E dá-lhe pressão. Neste domingão tem Clássico Nacional na Record, no R7 e no Play Plus. Cruzeiro e Vasco se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão vai começar a partir das 6 da tarde. Cris, Sérgio. Valeu, Paloma. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record, mas você pode assistir ao JR no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E lembre-se, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem Até Onde Ela Vai. Você não pode perder?
ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.